Vivemos em um mundo cada vez mais agressivo, emocionalmente adoecido e descentrado. As pessoas estão mais irritadas, mais cansadas, mais feridas e, ao mesmo tempo, menos conectadas consigo mesma. Talvez você sinta isso no trânsito, nas redes sociais, nos relacionamentos, no ambiente de trabalho ou até dentro da própria casa. Você tenta manter a calma, mas algo puxa para a irritação, para o ressentimento, para o desânimo ou para a comparação constante. Isso não é apenas um problema individual, é um fenômeno emocional, social e humano do nosso tempo. E hoje eu quero te apresentar algo simples, mas profundamente transformador. 9 práticas capazes de reorganizar a vida emocional em um mundo agressivo. Práticas tão humanas, tão lógicas e tão atuais que vai ajudar qualquer pessoa que busca preservar a saúde interior. Então fica comigo até o fim, porque ao longo desse vídeo você vai entender como essas práticas ajudam a reagir melhor às agressões do dia a dia, aos conflitos e às frustrações. E ao desgaste emocional que muita gente sente, mas nem sabe nomear. Antes de seguirmos, me conta aqui nos comentários. Você se considera uma pessoa religiosa, espiritualizada ou nenhuma das duas coisas? Essa resposta vai me ajudar a entender um pouquinho melhor você. Se esse tema faz sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que esteja emocionalmente cansado e se inscreva no canal para continuar essa reflexão comigo. Eu sou a Mari e este é o canal Palavra Cria. Antes de começar a análise, eu vou deixar o texto no original aqui na tela, porque é importante entender o espírito desse ensinamento para que as reflexões façam sentido. Esse é um texto que está no livro Renove-se, e o capítulo é Dedicação Evangélica. Na atual conjuntura humana e em face aos estados de agressividade e perturbação que se generalizam, produzindo enfermidades de difícil catalogação, quantos males outros, paralelos, não deve o cristão negociar as valiosas medicações evangélicas? Examinemos algumas ocorrências mais constantes e as correspondentes terapêuticas imediatas. Quando agredido, em qualquer circunstância ou sob qualquer aspecto da vida, use a resistência pacífica e a oração. Se invadido pelo ressentimento em relação ao próximo, recorra à fraternidade e à oração. Desde que visitado pela angústia ou pelo pessimismo, utilize-se do auxílio ao outro e da oração. Irrompendo no imo a irritação e a cólera, exercita a calma e a oração. Compelido ao ciúme ou assodado pela inveja, solicite o apoio da paciência e da oração. Aturdido pelos vícios escravizadores, que parecem vencer as suas resistências morais, arroje-se ao trabalho exaustivo e à oração. Relegado ao plano secundário onde se encontra, ou com o que faça, proponha-se a tolerância e a oração. Picado pela maledicência e azinhavrado pelo azedume, faculte a confiança na vitória da verdade e da oração. Invadido pelo desânimo e sentindo-se cansado, procure renovar a paisagem mental e o estímulo da oração. Caluniado, oferte-se o perseguidor nos honestos propósitos, perdão a todo o mal e a oração lenificadora. A oração é ponte de sublime ligação com as fontes superiores da vida. Utilize-se quanto possível
dos seus valiosos recursos e recorde-se de que muitos males poupa o homem que ora e vive o Evangelho. Porquanto a melhor resposta que se pode dar ao mal é o bem que se faz a quem lhe peça a dominação infeliz. Vamos refletir no significado de cada parágrafo e descobrir como esses ensinamentos dialogam com o nosso tempo, com as nossas dores e com a nossa saúde emocional. Uma pergunta: você percebeu que tem uma palavra que se repete em praticamente todos os parágrafos? Você sabe qual é? Deixe nos comentários. Eu vou te contar, se você não souber, no final do vídeo. Primeiro, o cenário humano atual, a agressividade e a perturbação. O texto ele começa descrevendo uma conjuntura humana, marcada por agressividade, perturbação e enfermidades difíceis de catalogar. Observe a atualidade disso: redes sociais tóxicas, explosões emocionais, adoecimento mental em massa, perda de sentido na vida, conflitos familiares e sociais. A palavra perturbar vem do latim perturbare, turbar por completo, confundir, retirar do centro. Nossa sociedade está assim, descentrada. E quando o ser humano perde o centro, ele perde o eixo. E o eixo sempre foi, para qualquer civilização, algum tipo de espiritualidade. Não necessariamente religião, mas sentido, propósito, transcendência. Por isso, tantas pessoas sem crença, embora valiosas e éticas, sentem um vazio que nada preenche. E tantas outras com crença, embora religiosas, não vivem a paz que prometem, porque lhes falta uma experiência interna, não rito externo. É isso que o texto propõe, um retorno ao centro moral, que independe de templo ou de denominação religiosa. Segundo, a agressão e a resistência pacífica. Quando agredido, use a resistência pacífica e a oração. Resistência não é passividade. A palavra resistência vem de resistere, manter-se firme, permanecer em pé. É o que Jesus fez na paixão. Resistiu sem reproduzir o mal. No passado, resistência era física, guerras, confrontos, disputas territoriais. Hoje é psicológica, ataques verbais, críticas online, ofensas anônimas, comentários maldosos. A resistência pacífica quebra ciclos de violência. Exemplo: alguém te provoca, você responde com calma. A pessoa aumenta o tom, você não entra no jogo. O ciclo morre ali. Você sabe que um dos conteúdos altamente pesquisados no Google e no YouTube é como lidar com pessoas agressivas? Como se proteger emocionalmente? Ou como não absorver ofensas? É exatamente isso que eu estou te respondendo. Por isso, já mereço o seu like e a sua inscrição no canal. Terceiro, vamos pensar em ressentimento, fraternidade e a origem das palavras. Se invadido pelo ressentimento, recorra à fraternidade. Ressentir significa sentir novamente. É a memória emocional repetindo a dor como se fosse agora. O antídoto é a fraternidade, do latim frater, irmão. Não é gostar do outro,
é desarmar o coração diante dele. Nos dias atuais, ressentimento virou epidemia. As pessoas revivem mágoas diariamente como feridas abertas. A fraternidade é inteligência emocional. Treinar o olhar fraterno é treinar o cérebro para reduzir hostilidade. Esse treinamento trará benefícios para você. Mude por você e não pelo outro. Já que estamos falando de fraternidade, eu tenho uma pergunta para você. Já se inscreveu? Não? Por favor, faz isso agora. Obrigada. Quarto, angústia, pessimismo e o auxílio ao próximo. Visitado pela angústia, utilize o auxílio a outrem. A neurociência confirma. Ajudar alguém ativa áreas cerebrais de bem-estar e sentido. Jesus já dizia isso sem usar o vocabulário técnico. No passado, ajudar era regra comunitária. Hoje virou escolha. E o egoísmo adoeceu a sociedade. Tá caindo aqui o meu chá. Pronto, tudo beleza, vamos lá. Então, no passado, ajudar as pessoas era comum. Hoje é uma escolha. Só que nós estamos egoístas. Sociedade doente. Auxiliar muda o eixo do eu sofro para eu importo. Quando foi a última vez que você ajudou alguém sem esperar nada em troca? Deixe seu comentário. 5. Irritação, cólera e a prática da calma. A irritação é o mal emocional mais democrático do século XXI. Trânsito, filas, Wi-Fi que só cai. Pode ser coisa de pobre, porque aqui, meu Deus, como a minha cai. Pessoas lentas, toca para frente. Mensagens ignoradas, opiniões divergentes. Exercite a calma. A palavra calma vem de calma com U. Calor moderado. É a temperatura do nosso estado emocional. É o calor da vida, mas não queima. A calma não é essência de emoção, é o domínio sobre ela. É a pausa interior, a respiração, reorientação mental. Você sabia que na internet tem aula de meditação de 1 minuto? Tente isso. Fará bem para você, não para os outros. Você tem que ser importante para você. Você tem se cuidado? Como? Deixe seu comentário. 6. Ciúme, inveja e paciência. Ciúme e inveja são emoções universais. Vivemos a era da comparação. E a comparação é mãe da inveja. Paciência. Etimologicamente é patientia, capacidade de suportar. Nas redes sociais, em tudo é ostentação, é comparação. A paciência é um antídoto para a ideia ilusória de que o outro está sempre melhor do que nós. A pessoa religiosa ou sem religião sentem o impacto da inveja de igual modo. A diferença é que quem tem religiosidade ativa, não apenas falada, usa a fé como uma ferramenta de autossugestão emocional. Você tem alguma religião ou não? Deixe nos comentários. 7. Vícios, trabalho e oração.
Hoje os grandes vícios são invisíveis. Celular, dopamina, pornografia, consumo, comparação, fuga emocional. Aqui vemos a importância do trabalho. Ele concentra a mente, organiza impulsos, cria direção. O trabalho útil reorganiza a nossa identidade, cria em nós essa disciplina, essa concentração que serve para a vida, não só para o trabalho. O que você entende por trabalho útil? Deixe nos comentários. 8. Maledicência, azedume e confiança na verdade. Vivemos a era do cancelamento, fake news, fofoca digital. Maledicência mudou de forma, mas não de essência. A confiança na verdade é a habilidade de não entrar no jogo da hostilidade. A verdade permanece e quem confia nela mantém saúde mental. Você tem por hábito se importar com a opinião alheia? Como você reage a isso? Deixe nos comentários. 9. Calúnia, perseguição e o perdão. Perdoar não é absolver o outro, é liberar a si mesmo do cárcere mental. Perdão é higiene emocional, é autocuidado. Perdoar é libertar-se da prisão psicológica do acontecido. O passado não muda, mas a interpretação do ocorrido muda tudo. O que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário, contrapontos e alertas. O lado positivo. Essas práticas reorganizam emocionalmente qualquer pessoa. O lado negativo. Ignorá-las perpetua ciclos de dor, adoecimento, ressentimento e agressão emocional. E aqui vem um alerta importante. Isso não é sobre religião, é religiosidade. A capacidade de viver valores transformadores, com ou sem crença em Deus. Ateus podem praticar tudo isso. Religiosos podem negligenciar tudo isso. Se esse conteúdo está te trazendo clareza, já aproveite para curtir esse vídeo, porque isso mostra ao algoritmo que temas como saúde emocional, espiritualidade, prática e autoconhecimento precisam chegar a mais pessoas. Comenta aqui embaixo qual dessas terapias mais te tocou hoje. Eu leio todos os comentários. E se você conhece alguém que está atravessando um momento emocional difícil, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser a luz que ela está buscando. E claro, se inscreva no canal para mais reflexões como essas. O texto termina dizendo: a oração é ponte de sublime ligação com as fontes superiores da vida. Ponte, uma palavra da arquitetura, algo que conecta o que somos hoje ao que podemos ser amanhã. A ponte não pergunta se você é religioso ou não, ela apenas sustenta o passo de quem decide atravessar. Então hoje, faça esse movimento, atravesse. Saia das mágoas antigas, dos ciclos repetidos, do sofrimento silencioso. Viva a religiosidade que devolve sentido, paz e direção. E lembre-se, a melhor resposta ao mal é sempre o bem que você escolhe fazer. No começo do vídeo eu perguntei se você percebeu que tem uma palavra que se repete em praticamente todos os parágrafos. Vou te contar qual é. A palavra é oração.
Ela é repetida 10 vezes em 13 parágrafos. Deve ser importante, né? Nos vemos no próximo vídeo.